Nessa peça, nesse texto, a gente dá uma aprofundada, a gente dá uma esgarçada em todas essas camadas, a gente leva o capacitismo às últimas consequências, né? Então, é um tema muito importante da gente debater. Ou, se vocês quiserem perguntar qualquer curiosidade em relação a essa montagem, ainda é muito novo, sim, ver uma atriz, um ator com deficiência em cena, e é muito necessário. E aqui, em particular, a gente tem essa mistura, né? Um ator sem deficiência, uma atriz com deficiência. Isso é muito rico, é isso que a gente quer que aconteça cada vez mais. Então, a gente deixa aí o microfone aberto para quem quiser perguntar, quem quiser comentar. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer palavra depois de ter assistido o nosso espetáculo, fique à vontade. À vontade, essa é a hora. E aí, quem começa? Sem pudor, gente. Coragem. Um de cada vez, um de cada vez. Eu vou perguntar. Pode perguntar. Seu nome? Luciene, maravilhosa. Assim, até nem é sobre o assunto. O que você Mas quiser. eu queria saber quem é o autor do texto. Eu escrevi esse texto e as músicas. Autora, compositora. Obrigada. Autora e compositora Sarah Benz. Sim. Com maestria. Uma artista múltipla, como vocês puderam ver. Maravilhosa. Obrigada. Calma, próximo. Mais alguém? Vamos lá, esse espaço é nosso, de vocês. Seu nome? A Estael, maravilhosa. Obrigada, minha querida. Que... Essa é a nossa ideia. Amém. Lancem a palavra. Aproveitem aqueles vídeos clandestinos que Isso. vocês fizeram. Marca a Essa mágica gente, boa. Posta e espalha. marca a gente, de verdade. O Instagram virou o novo tijolinho do Globo, sabe? Ah, bom falar Se a gente nisso. não coloca no Instagram e não marca a equipe e bota mesmo arroba. Como é que é a nossa arroba? Nosso Lugar Musical. Pode marcar a gente também, Carol Futuro, Sara Bentes, Kiko do Vale. E a gente tem a trilha do espetáculo, ainda não todas as músicas, mas quase todas a gente já tem no Spotify, Deezer. Olha que chique, gente. Tá tudo lá para vocês ouvirem. É só procurar por Nosso Lugar, Sara Bentes e Kiko do Vale. Legal dizer também que todos os arranjos instrumentais são do Luan Richard, que é um grande artista, que também tem deficiência visual, ele é de São Paulo, um baita produtor musical, arranjador e todos esses... Todo instrumento tocado foi ele que tocou. Ele é incrível. E rápido, gente. Que Muito. delícia trabalhar com diretor musical rápido. Muito rápido. Por favor. Oi, Leslie! Maravilhosa. Boa. Eu vou começar do mais fácil, né? A maior dificuldade é sempre patrocínio. Né? Mas, em relação ao tempo, a gente fez uma primeira montagem desse trabalho lá em 2024. A gente teve um mês para montar, para uma estreia muito específica num festival em Portugal. E aí depois a gente ficou ali, deixou aquilo maturando, e a gente só voltou a montar agora em abril. Então, porque a gente ganhou um edital do Estado, então a gente montou em um mês e meio, mais ou menos. A gente teve um pouquinho mais de tempo, mas só um como pouquinho. o espetáculo já tinha um alicerce, ele já existia. Sim. A gente pôde burilar ele mais, então foi mais confortável, de certa forma, poder redirigir. Que a direção da primeira montagem foi da Luísa Lourosa. E a Luísa, como estava com vários trabalhos nessa segunda montagem, que também foi um, Dolaci, ganhamos edital, precisamos resolver, vamos fazer. Eu que tinha feito a preparação vocal e a assistência de direção musical na primeira montagem e acompanhei os ensaios, assumi a direção e aí não saí do zero, né? Sim. Mas a gente pôde também mergulhar mais profundamente nas ideias que ficaram mais superficiais na nossa primeira montagem. E uma maturidade também dessa dupla.
Eu acho que pouco tempo de sala de ensaio nunca é bom para o ator, é sempre bom a gente ter mais tempo. Mas como eles dois têm uma sintonia muito grande em cena e fora dela também, é muito legal de trabalhar com essa dupla e a disponibilidade, acho que é isso, assim, quando esse trio aqui tem uma coisa de jogar muito junto. Então eu pude brincar muito com os corpos, pude brincar muito com o espaço cênico, a disponibilidade da Sara de se arriscar, com a segurança que quem está em torno dela, sabendo das especificidades que a gente precisa ter para trabalhar com uma atriz como ela. A confiança é muito grande, permitiu que a gente pudesse brincar nesse espaço cênico, esse cenário que vai além de uma coisa só aparente, né? Que ele é um convite a passear por ele, né? Sim. Então, acho que tudo isso, mesmo com pouco tempo de ensaio, a gente pôde mergulhar melhor nessa segunda montagem e o fruto está mais maduro agora. Sim. Com É legal certeza. falar sobre esse cenário, né? Porque muita gente não conhece o que é o piso tátil, por exemplo, né? Que são essas marcações que tem muitas vezes em rodoviária, aeroporto, agência bancária, enfim. Em Volta Redonda não tem muito ainda, mas terá. E a gente montou várias texturas diferentes para além do piso tátil oficial, né? A gente usou pelúcia, a gente usou tapetinho, macarrão, a gente usou emborrachado, muitas texturas para que cada uma das texturas me indicasse onde que eu estou exatamente no cenário, né? Então, é um cenário que tem essa função, tem essa função de ser acessibilidade para esse palco, né? Sem isso no palco, a minha segurança, inclusive, fica arriscada, fica ameaçada. Então, foi tudo preparado com muito cuidado, assim, pensando em cada um desses trajetos. E é legal a gente falar sobre isso porque é uma das maiores preocupações, assim, quando um diretor ou um produtor pensa, eu vou contratar um ator cego, mas e a segurança dele? Como é que eu vou fazer para ele não cair do palco? Como é que ele vai fazer as marcas em cena? Como é que ele vai caminhar em cena? Né? É uma dúvida muito comum. Então, para tudo, existe recurso. Ainda mais na arte, né? Que é essa coisa tão maravilhosa, tão infinita de possibilidades. Então, sempre existe recurso. E o Anderson, que é o nosso cenógrafo, jogou super junto, então foi uma brincadeira boa de se fazer. Quando a gente começou a pensar o cenário, na primeira montagem, a gente colocava cordas pela sala do ensaio, cordas um pouco mais grossas, mas a gente começou a se dar conta de que a gente precisava diferir os trajetos, porque ela precisava saber onde ela estava e de onde ela ia partir para onde ia chegar. E com isso ele foi trazendo as texturas e o cenário tinha algumas outras coisas diferentes que a gente enxugou, porque percebeu também que algumas coisas estavam demais. E a própria marcha da Sara mudou completamente durante o processo. O jeito dela andar na rua é o jeito dela andar em cena é outro, Sim. Como qualquer atriz. A gente se movimenta no palco com outro tipo de fluidez, dinâmica e velocidade. E ela, como uma atriz, também se movimenta com outra fluidez, dinâmica e velocidade. E isso, sem dúvida, o nosso recurso possibilitou que ela, como qualquer outra atriz, tivesse o jogo de cena garantido com o espaço cênico, né? Muito inteira em cena. Completamente. Que bom. Sim. Luiz, a cultura europeia trouxe mais sustentação na parte da divulgação do que no Brasil. Por exemplo, no nosso Gacemes, no ano passado nós acolhemos aqui 40 mil pessoas com todos os espetáculos. Uau. Representam para o público 2 estádios do Voltaço lotados. Que lindo. São 20 mil. Galera. Durante o ano Uau. a nossa programação foi violenta, maravilhosa. E você veio admirar essa exposição maravilhosa para a gente sentir mais a carga do seu espetáculo. Que coisa Na boa. Europa, já foi a Paris? Ainda não. Ainda não. Uma lição em torno de Portugal, como foi? aceitação do teatral. Olha, em Portugal, bom, acho que o Kiko e Carol podem até falar mais. Eu só levei esse espetáculo para lá, então foi uma experiência muito breve, né? Mas a aceitação foi muito legal. Eles já consomem muita arte brasileira, né? Eles assistem muitas novelas, séries e filmes. Então, flui muito bem. Eles aceitaram muito legal. Mas acho que vocês podem falar mais. Estava inserido num festival de teatro brasileiro. Sim. Então, o Chaptur, que foi o teatro que acolheu a gente em Portugal, é
todo ano tem um festival de teatro brasileiro produzido pela Palavra Z, que é a produtora do nosso espetáculo. E isso faz com que a cultura brasileira seja levada para lá muito frequentemente. Está se formando um público que realmente consome e que não é só um público de brasileiros em Portugal, que na verdade tem muito brasileiro lá. De verdade, a gente está começando a estabelecer a cultura brasileira em Portugal com esse bom olhar. E o Chapitão é um berço que abraça, além de ser um teatro também, é uma escola de teatro e é um espaço que tem abraçado, mas não só lá. A gente, com a Palavra Z, também já levou outros espetáculos para Fundão, que é na Serra da Estrela, outros espaços em Portugal, principalmente espaços que tenham companhia de teatro, que viabilizam mais facilmente esse intercâmbio, né? Eles vêm para cá, a gente vai para lá, mas eu percebo muita receptividade. Fundão, por exemplo, assim, tinham 2 brasileiros na plateia, o resto era só de portugueses, era lá dentro da Serra da Estrela. E o teatro estava lotado, muitos alunos vieram assistir, a galera de escola, principalmente, tem muito interesse também na cultura brasileira. Então, eu acredito que a aceitação tem sido bem positiva. A divulgação também é sempre boa. Mas gente, funciona mais ou menos como aqui. Se a gente não apertar o cerco, as coisas não avançam. Ficar achando que a Europa é tudo lindo. Não é. Tem que também pegar pesado em divulgação, porque senão você faz para 3 cadeiras. Nada. É uma leitura incrível. A gente não deixa fechadinho isso, né, na peça. Quem é esse Miguel? Quem é esse ser? Essa provocação é boa. Essa provocação é justamente para que cada um faça, né, essa leitura linda. Exatamente. E tem também uma provocação de quando a Lorena está com o Miguel, ela enxerga de todas as formas. É uma inversão, é uma provocação, sim. Ela olha para ele, né? Existe olhar. E essa provocação vem de um incômodo que a gente tem no mercado, que é a coisa de oportunidade para atores com deficiência visual são pouquíssimas. Por quê? Porque geralmente não vão deixar a gente fazer papel de alguém que enxerga, e quando tem um personagem cego, que são pouquíssimos, colocam um ator que enxerga para fazer. Que é o famoso creep face, que a gente luta bastante contra. Exatamente. E a provocação é essa também. Ela, na vigília dela, a Lorena, né? Ela é uma pessoa cega, ela se sente ali mais limitada por isso também. Mas no sonho, nesse ambiente do inconsciente, nesse ambiente onírico, e daí? Se ela enxerga. Quem é que vai dizer que não pode essa atriz cega, né, enxergar? A minha maior provocação com essa atriz cega é que ela se pendura nesse negócio. Também é uma provocação. Ninguém perguntou, não, mas o meu coração fica coisado. Todos os ensaios. A Carol é mãe do Francisco, né? Então, coração de mãe, vocês sabem que... na lira, eu quero chegar na beirinha do palco com a ficha que empurrei meu eu que invento essas coisas mesmo. É que esse palco, ela só ia quebrar os dentes da frente, mas tem uns palcos que ela quer ir até a beirinha, aí eu falo, meu Deus, eu tento manter ela dentro do cercadinho, mas ela não quer ficar. Não. Aí é culpa da Bárbara, porque aí a nossa preparadora. Mas a Bárbara e essas duas juntas. A graça é subir, poxa. O deboche, quando eu marco a lira, que essa faz assim, faz que nem eu, não olha pra baixo. Exatamente. Ela fala, eu posso dizer o deboche, que foi ela que falou, não fui eu. Vai subindo, eu vou ficando assim, ai meu Deus, ela faz que nem eu. Não olha pra baixo. A Bárbara é essa, a culpa é toda dela. Exatamente. Maravilhosa. Mas eu queria pegar carona numa coisa que você falou que eu achei muito interessante, né? Que também passa para mim, que é essa mensagem de que passa esse espetáculo, de que a gente tem tanto a aprender, né, ainda, e o quanto nos falta de percepção e de acesso para poder ter um mundo mais inclusivo, né? E desloca um pouco a gente desse nosso mundinho particular, né? E coloca a gente no lugar do outro e para pensar com a ótica do outro, com a cabeça do outro, que é tão diferente e ao mesmo tempo tão semelhante, né? Porque no final das contas é isso, né? Somos todos pessoas, né? Com as suas particularidades. E é muito legal, assim, durante o nosso processo, né? O quanto o Kiko foi também se adaptando. É uma adaptação para todo mundo. Ele está acostumado a contracenar
com atrizes e atores que enxergam. E é simples assim, é num olhar, numa troca de olhar, para onde que a gente vai, né? O jogo de cena é muito diferente. É muito diferente. Então, ele também precisou se adequar, como ele falou, né? Pensar com a cabeça do outro, no caso da outra aqui, e a gente ir construindo uma outra forma de contracenar, uma outra forma de se relacionar. Através de outros sentidos também, De né? outros Não só sentidos. visuais. Por exemplo, não é um truque, mas uma coisa que a gente usa aqui, a gente deixa o nosso retorno, as nossas caixas de retorno para dentro do palco muito baixinhas, porque eu preciso ouvir ele em cena acusticamente, no ponto em que ele está falando, porque se eu não ouvir exatamente de onde ele está falando, eu não consigo chegar até ele. Eu preciso dessa referência de som. Então, se a gente coloca o retorno muito alto, eu só escuto caixa de som. Eu não consigo escutar onde ele está. Fica deslocado. Então, a gente vai descobrindo e construindo, né, essas adequações, né, ao longo do processo. Quando todo mundo está disponível, isso só flui. Não, e a atenção real que o Kiko tem de jogo de cena, Sim. de inclusive estar atento, porque é isso, a lira é um aparelho que gira. E a Sara tem uma noção de segurança do perímetro que a lira pode estar. Mas coisas podem acontecer. Sim, Então o Kiko como já passa aconteceu. a peça inteira atento a qualquer adversidade, a qualquer coisa adversa que a lira possa fazer, Sim. dele frear, dele se colocar, e cenicamente. Hoje mesmo aconteceu. Às vezes nada acontece, ela desce e sobe bem plena, às vezes ela faz a maluca roda, roda, roda. Então, o Kiko, ele joga o tempo todo também em prol da segurança da parceira de cena dele. Sim. Então, é realmente estar em cena de uma outra forma. É realmente Existe uma cumplicidade o tempo Total. todo. Com O tempo certeza. todo. e isso no teatro é muito importante. Muito Pra importante. Para qualquer jogo cênico. Exatamente, exatamente. Eu gostaria de enaltecer Emerson. Lindão, meu primo querido. Eu gostaria de enaltecer o texto, assim, porque eu queria que meus alunos estivessem aqui para eles verem um exemplo da atividade onírica, que é a interpretação que a gente faz pela ótica da psicologia analítica, foi muito bem representada aqui. Que bom, O primo. personagem do Miguel sendo visto como um ânimos que completa ou que aproxima a personagem e apontando para ela no estado onírico as possibilidades, que é uma das funções do sonho para Jung, que é a função de sinalizar aquilo que no estado acordado o indivíduo não consegue realizar. E Exatamente. ali o ânimos aponta para ela todas as possibilidades. Então, foi ilustrado aqui de uma maneira muito clara, muito evidente. E eu queria muito que eles tivessem. Convida a gente para voltar aqui. Isso! É isso aí. Obrigada, primo. Muito obrigada. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Se mais alguém quer comentar? Bora. Vamos lá. Ô, minha amiga. Agora que todo mundo. Acho que só ela sabe, né, Sara? Sei quem é você. Pelo Sara ali eu já sei. Então, eu sou Vânia e é tanto orgulho, agora que todo mundo já falou bastante, que a gente pode parar de chorar. Porque é incrível, pegando carona no que o Kiko disse, né, sobre essa questão do que se faz aqui, tudo isso em cima do palco. É incrível, a última coisa que a gente lembra que tem uma atriz séria no palco. E assim, ter acompanhado, né, tanto tempo, que a sua poesia que emociona não é só o texto, o conjunto de tudo, essa coisa linda que você criou para fazer. Ver assim o seu estilo, a sua poesia, de tanto prazer de acompanhar, né, durante, não em quantidade, mas ver o seu estilo ali cada vez crescendo. É tanto dessa poesia que tem para mundo ver e todo mundo ver, e a gente é mais do que orgulhoso de saber que você é daqui, que você é da gente, Minhoca da terra. que são os intrusos, o Carol, o Kiko. Desculpa! Nossa! E isso Essa é tão carioca grande, assim, estou falando, claro, da minha amiga, né, que eu tenho muito orgulho, mas da conterrânea mesmo. E a gente estava pensando sobre esse monte de patrocinadores, a gente vê, é tão legal ver, né, ministério, e como é que faz, porque já tem tantos patrocinadores,
para a gente não deixar isso ser... Como é que está essa agenda que a gente pode fazer, acompanhar para aquela criança, para que as escolas... Parece, né, que tem muito os patrocinador. alunos, né, para que todo mundo enjoe e dizer assim, não aguento mais esse O nosso lugar. Pois é. Precisa disso, porque você é uma pouca, é um exemplo, mas é pouco visto, né? A gente tem poucos exemplares de atrizes e atores cegos ou com suas deficiências, fazendo, enfim, tudo isso que já foi falado. Sim. E para a gente fazer isso crescer, que a gente participa nisso. Pois é, eu acho que fazer movimento nas redes sociais é algo que hoje ajuda muito. Realmente ajuda. Até porque vira documento, né? A gente printa, a gente salva tudo isso e num próximo edital... É o clipinho atual. A gente pode jogar num próximo edital, mostrar, olha só, o valor que isso tem, Olha né? quantos comentários, olha Isso quantas aí. pessoas escreveram Como é pra que o trabalho gente. chega nas pessoas, né? A força Esses que ele depoimentos são chega. importantes pra Sim, gente. muito importantes. Sara, Jorge, Jorge, querido. Uma colega falou que se sente orgulhosa porque você é daqui. Eu me sinto duplamente orgulhoso porque eu sou carioca e moro aqui. Olha só, pronto, olha aí, valorizou os cariocas. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: agenda, vocês estão em cartaz quanto tempo, onde? Essa aqui é a terceira apresentação de uma microtemporada desse edital. A gente fez 2 no Rio e uma aqui. A gente está fechando esse edital, infelizmente. É o edital mais curtinho. Né? Aí agora é aguardar A os... gente está inscrito em outros editais, vários. a gente está aguardando agora, várias respostas vão começar a sair ainda ao longo desse ano, e a ideia é que a gente volte a circular, sim. E fazer Durante todo temporadas o período. maiores para concorrer a prêmios, inclusive, né? Chegar a mais pessoas, a mais público, sim. Essa é a A ideia. ideia é que o espetáculo tenha vida longa. A gente enfrenta essa situação que é isso. Atualmente, a cultura depende muito da gente estar enquadrado nas leis, captar recurso de alguma forma ou estar em algum edital. A gente se inscreveu em vários, estamos esperando o resultado de alguns que realmente estão para sair agora. Acredito que a gente vai ser contemplado, tenho fé. E aí a ideia é essa, que a gente volte a circular e mantenha esse espetáculo vivo o máximo de tempo possível, porque eu achei ele bastante pertinente. Acho mesmo. Oi, minha querida. Olá. Eu só queria reforçar um pouquinho. Agradecer a você e toda a sua equipe por esse espetáculo, assim, tão impactada, pela beleza, pela sensibilidade, tantas questões que ele suscita de discussões. Realmente é um espetáculo que muita gente precisa assistir, que vocês consigam ver outros editais, que realmente amplia esse público, porque eu estou assim, maravilhada, gente. Eu não sei como me expressar, porque muitas coisas, muitas camadas realmente nesse espetáculo. Sim. Muitíssimo obrigada por você. A gente Coisa que linda. agradece. Muito obrigada. Gente, obrigada. Muito obrigada.